Você não vai encontrar em nenhum lugar no livro de Apocalipse, nem no Novo Testamento, que Deus preparou um tempo em que as pessoas vão conseguir ser salvas pelo seu próprio sangue. Pior, nós não encontramos uma diferença entre arrebatamento da igreja e entre o último dia. Quando é que a igreja do Senhor será, o povo do Senhor será transformado e será arrebatado aos céus? No último e grande e terrível dia do Senhor. Não tem nada depois disso, exceto a eternidade. E as pessoas complicam o Apocalipse para, não sei, talvez para vender a ideia de que Apocalipse é um livro complicado. O Apocalipse não é um livro complicado. Se ele fosse um livro complicado, ele não serviria ao propósito que ele mesmo diz a respeito de si mesmo no capítulo 1. O capítulo 1 de Apocalipse diz que bem-aventurados são as pessoas que leem esse livro. E que esse livro foi escrito para preparar a igreja para os últimos dias. Como que você pode dar uma mensagem, como você enviaria uma mensagem para o seu filho, para deixar um recado para que ele fizesse algumas tarefas, para que ele se comportasse, e você escrevesse essa mensagem em enigmas que o seu filho não pudesse entender? Apocalipse não é assim. Apocalipse é um livro claro, e Apocalipse é um livro simples, que mostra uma história que tem começo, meio e fim. Apocalipse não fala só dos últimos dias. Apocalipse mostra a história do começo ao fim, com a intenção de nos preparar, de nos motivar para suportar as aflições desse tempo. E João, que estava aqui muito aflito, está sendo confortado. E qual o conforto que está sendo trazido para ele? Naquela palavra que o ancião lhe dá como resposta à pergunta que o próprio ancião fez, dizendo: esta multidão são aqueles que vêm de grande tribulação, e aquele que e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esta é uma palavra de conforto para o coração de João. Por quê? Porque João está passando por aflição. E tribulação, a palavra tribulação traduzida em Apocalipse, é a mesma palavra que vai aparecer em muitos outros textos, traduzida como aflição. E também em outros lugares traduzida como tribulação. Muita gente acredita que haverá um tempo de uma grande e terrível tribulação. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas serão muito difíceis. Mas a Bíblia não diz que houve um tempo em que não fosse difícil. Muito pelo contrário, o que nós vamos encontrar em toda a Bíblia são citações de períodos em que as pessoas passaram por grandes tribulações, por grandes aflições. Se você observar, por exemplo, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, no Evangelho de João, o evangelista João registra as palavras de Jesus, quando Jesus disse assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra aflições aí é tribulação. Mas não só esse texto, e este saiu da boca do próprio Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando com a igreja, preparando e alertando a igreja sobre os problemas do seu tempo. E então ele diz as seguintes palavras: pois quando ainda estávamos conosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo estava dizendo: quando eu estava aí com vocês, eu falei que vocês seriam afligidos, e de fato isso está acontecendo. Ele está falando do quê? Ele está falando de tribulação. A palavra afligidos é a tradução da mesma palavra que está lá traduzida por tribulação. Vejam só, nós temos uma gama de passagens em toda a Bíblia que dizem que o povo de Deus sempre foi e continua sendo e será, até o grande dia de Cristo, atribulado. E se não for assim, alguma coisa está bem errada com esse povo. Vejam só, se você olhar Atos capítulo 7, versículo 11, nós temos neste texto a pregação de Estevão. E Estevão, na sua pregação, vai fazer menção do Antigo Testamento, especialmente do período em que o povo estava no Egito, passou fome, passou dificuldade no Egito como escravos. Sabe como que Estevão faz referência a esse período? Ele diz assim, versículo 11 do capítulo 7 de Atos: sobreveio porém fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação. Grande tribulação. E nossos pais não achavam mantimentos.
O que Estevão está falando? Estevão está dizendo que já houve grande tribulação. Lá na época da fome no Egito, dos 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E se no Egito, que José estava governando e preparando tudo para que o povo conseguisse atravessar aqueles 7 anos de fome, houve dificuldade, imagine em Canaã, onde não houve nenhum tipo de preparo para isso. Por causa disso, a família de Jacó, os 12 filhos de Jacó, aqueles que formariam as 12 tribos, são obrigados a migrarem para o Egito, por causa da tribulação que eles estavam passando. E então o que nós encontramos nesses textos todos, é uma menção de grande tribulação em várias épocas da história. Um outro texto ainda do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 2, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês sabem que as igrejas da Macedônia passam por grande tribulação, mas no meio da extrema pobreza deles, eles conseguem ainda com alegria serem generosos. Então tribulação não é uma coisa separada lá para os últimos 7 anos, 3 anos, 15 anos, 70 anos, 100 anos antes da vinda de Cristo. Tribulação sempre houve. E engana-se aquele que acha que nós não estamos sendo atribulados. Nós estamos sendo atribulados todos os dias. Todo o sistema do mundo funciona em oposição a Deus. Tudo que o mundo ensina sobre família vai na contramão daquilo que é ensinado na palavra de Deus. Tudo que o mundo ensina sobre riqueza vai na contramão daquilo que é ensinado na palavra de Deus. Tudo que o mundo ensina sobre futuro vai na contramão daquilo que é ensinado pela palavra de Deus. E se você começar a se conscientizar do que são as ideologias presentes no mundo hoje, você vai entender que nós estamos sim debaixo de grande tribulação. Somos sutilmente tentados, e se você começar a estabelecer um princípio de ética, de vida e de conduta pautado pela palavra de Deus, você vai arrumar muitos inimigos. Muitos. Nós temos aqui um instituto funcionando durante a semana aqui na igreja, e nós tivemos no semestre passado uma matéria chamada Ética Cristã. E as aulas de ética cristã sempre foram difíceis e duras para nós, por quê? Porque qualquer assunto que você coloca, o que a gente acaba descobrindo é que nós estamos na contramão. E se for para fazer exatamente, se for não, é dever nosso fazer exatamente o que a Bíblia ensina, a gente começa a andar como ET nesse mundo. Porque é na contramão de tudo que é ensinado. E nós só não estamos nos sentindo atribulados, sabe por quê? Porque nós estamos na onda do mundo. Por isso não tem sido tribulação para nós. Porque nós estamos fazendo as coisas do jeito que o mundo quer. Nós é que estamos errados. A tribulação está aí. As aflições estão aí. Aquele povo foi afligido e maltratado no primeiro século, porque eles ouvindo a pregação de Cristo e a pregação dos apóstolos, eles conheceram um modelo de vida que não é uma ideologia, é Bíblia. E eles passaram a viver isso, e isso os colocou frontalmente contra o sistema do mundo da época. E por isso, tanto os judeus, que não se converteram ao cristianismo, como os romanos, e como todo o povo daquela época se voltou contra o cristianismo. Eram chamados de os malditos nazarenos. Por quê? Porque eles estavam obedecendo aquilo que eles ouviram do Senhor. Tribulação está sempre aí. Essa coisa de achar que haverá tribulação lá no fim, haverá tribulação em qualquer época, para qualquer um que decida fielmente fazer aquilo que a Bíblia ensina. Vai ser tribulação mesmo, sempre. Para um pai que decida ensinar para o seu filho realmente a palavra de Deus, e não deixar o filho à vontade. Nós vemos ontem, Provérbios capítulo 22, versículo 16, diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Mas nós temos pais que acham bonito dizer que educaram só na base da conversa. Vamos esperar para ver. Nós temos que entender que a Bíblia não foi dada como opção.
Não foi dada como uma ideologia para você seguir ou não. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre ideologia. Eu quero aconselhar vocês a lerem um livro chamado Visões e Ilusões sobre Política, uma visão cristã a respeito de mundo. Esse livro, o autor ele faz um estudo de todas as correntes ideológicas que já surgiram no mundo, pelo menos as mais conhecidas. E sabe o que ele conclui? Ele conclui que essa palavra ideologia é uma palavra usada para dar um nome bonito a uma coisa antiga, um pecado antigo. Sabe o que é uma ideologia? Ideologia é alguma coisa que te convence a respeito de um caminho que você vai seguir, e é aquilo que você vai abraçar, e é aquilo que você vai defender. Sabe o que ele diz que é isso? E eu concordo com ele. Isso na realidade é um jeito novo de fazer idolatria. Porque por trás de uma ideologia sempre tem um alvo. E se o nosso alvo em algum momento deixar de ser Cristo e o que diz a sua palavra, nós estamos cometendo idolatria. Então quando eu abraço uma ideologia, por exemplo, a ideologia marxista, no fundo o que eu estou sendo não é um marxista, um socialista, eu estou sendo um idólatra. Eu estou adorando alguma coisa que eu acredito mais do que no próprio Deus. Quando eu me torno um ideológico liberal, progressista, eu estou entendendo que aqueles ideais propostos nessa ideologia serão a solução para os meus problemas. Eu estou cometendo idolatria. Do mesmo jeito que os egípcios se dobravam diante do Nilo para adorá-lo, nós fazemos isso diante de ideologias, de partidos políticos, por exemplo. Enquanto a nossa confiança e os nossos joelhos deveriam estar se dobrando tão somente diante de Deus. E então eu quis fazer esse contexto para mostrar, o mundo está em grande tribulação. Em alguns lugares essa tribulação é mais óbvia. Se você olhar para o que os cristãos lá na Síria, lá no Oriente Médio estão passando, diante da perseguição dos muçulmanos, fica claro que eles estão em grande tribulação. Mas quando nós olhamos para o Ocidente e vemos a igreja vivendo aqui, parece que não há tribulação. Há tribulação sim, há uma tribulação mental, há uma tribulação ideológica, há uma tribulação espiritual, há uma tribulação acontecendo todos os dias. Nós só não enxergamos porque nós estamos igual siri sendo cozinhado em água fria. Sabe como é que faz para cozinhar siri e caranguejo? Você põe ele numa bacia com água fria e acende o fogo lá de baixo. Aí vai esquentando ali, ele nem percebe. Quando ele se dá conta, ele não tem jeito, porque se você colocar na água quente, ele sai, ele pula fora. Mas se você colocar na água morna, ele vai ficando lá, e vai ficando gostoso, e quando ele vê, ele desmaia. Eu sou igual o siri, quando eu entro nessas banheiras, piscina aquecida, vai me dando uma moleza, eu vou ficando meio fraco, e se eu não sair logo de lá, eu desmaio lá dentro. É assim que a igreja tem se comportado nesse mundo ocidental. As coisas estão sendo colocadas e misturadas com a nossa fé, e a gente está sentindo uma coisa gostosa. Parece que está tudo muito bom. Não está tudo muito bom não. Nós estamos debaixo de grande tribulação. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus não disse que isso aconteceria lá no século 21, 22, 23. Isso estava acontecendo nos dias da igreja do primeiro século, e está acontecendo hoje. Nós temos que nos despertar deste sono. Esse texto nos ensina que tribulações sempre existiram, existem e existirão até a volta do Senhor Jesus. Mas a nossa esperança é que o Deus que governa essa história sabe do porquê, da necessidade de cada uma das tribulações que nós passamos. Então nós devemos agradecer e louvar a Deus, porque somos atribulados. Porque Ele sabe qual o resultado desta semente amarga que nós mastigamos. Ela vai produzir bons frutos e ela vai transformar a nossa vida. No meio dela nós percebemos a necessidade que temos de Deus, e Deus nos sustenta. Então as tribulações não estão fora do controle de Deus, muito pelo contrário, elas são instrumentos de Deus, ministros de Deus, para nos ensinar as verdades que de outra maneira nós não aprenderíamos.